quero que você fale para o seu pai. And all I want you to do is to give him thanks. E tudo que eu quero que você faça é dar-lhe ação de graças. Thank him for the life that you have. Agradeça-o pela vida que você tem. Thank him that you were able to get up this morning. Agradeça porque você teve capacidade de levantar da cama esta manhã. Thank him that you can go to the bathroom and ease yourself. Agradeça porque você pode ter ido à casa de banho e esvaziar-se. There are people who can't do that. Há pessoas que não podem fazer isso. Thank him that your ears can hear sound. Agradeça-lhe porque os teus ouvidos podem ouvir o som. Because there are people whose world is silent. Porque há pessoas cujo mundo é silencioso. Thank him that your eyes can see colors. Agradeça porque os teus olhos podem contemplar as cores. There are people whose eyes are open, they can see. Há pessoas que os seus olhos estão abertos, mas não podem ver. But they are colorblind. Porque eles são cegos. So you don't only see, you can see colors. Mas você não apenas vê, mas também contempla as cores. Thank God that your tongue can form words. Agradeça a Deus porque a tua língua pode formar palavras. There are those who cannot speak. Aqueles que não podem falar. Thank the Lord that your heart has been working from the day you were conceived. Agradeça a Deus porque o teu coração tem estado a bombar desde o dia em que foste concebido. Your heart has been beaten without O teu maintenance. coração está a bater sem manutenção. They have never called a maintenance man to come and maintain your heart. Nunca foi chamado um homem da manutenção para fazer manutenção o teu coração. It's just been pumping and pumping Ele in tem time. bombado todo o tempo. Thank God for family. Agradeça a Deus pela família. Thank God for friends. Agradeça a Deus pelos amigos. Thank God for the church where we can come. Agradeça a Deus pela igreja pela qual podemos vir. Thank him for the comfort of his word. Agradeça pelo conforto da sua palavra. Father, we appreciate you today. Pai, nós te apreciamos There's hoje. so much to give you thanks for. Há tanto pelo qual devemos There's agradecer. so much to appreciate you Temos for. tanto por que te celebrar. We choose to focus on the things that you have done. Nós escolhemos focarmos-nos naquilo que tens feito. So we channel our energies in thanksgiving. Canalizamos a nossa energia para a ação de graças. Receive the praise, Lord. Receba o louvor, Senhor. Let your word challenge us today. Que a tua palavra nos desafie Let hoje. your word change us today. Que a tua palavra nos mude hoje. Let your word be exalted above our convenience. Amém. Que a tua palavra seja exaltada acima de qualquer conveniência. And let your name be glorified because of our lives. E que teu nome seja glorificado por causa das nossas vidas. In Jesus' name. Em o nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Please be seated. Por favor, tomai assento. So I don't know how they are going to interpret a song, but we will sing. We'll try. Yeah, we'll try. We have our faults, everyone does. But the one who is perfecting us is Jesus, and he's greater than all our faults. So interpret that. Ele é maior do que as nossas falhas. There are hard times, Existem momentos and we've had our share. em que nós partilhamos, But the one who's watching over us will not allow much more than we can bear. há momentos difíceis em que nós não podemos, mas aquele que está conosco. There are some of us who have stumbled on the way. Alguns de nós têm tropeçado ao meio caminho. Let the strong of us restore the weak Mas que a voz forte today. restaure o fraco hoje. Till the day a voice of unity resounds in one accord. Que a tua voz de unidade ressoe em nós. Till the day we reach
the fullness of the stature of our Lord. Até aquele dia em que alcancemos a estatura do nosso Senhor. Till the day that we know Jesus in Até the o way dia that He Em knows que us. conheçamos a Jesus da forma como Ele nos conhece. Till the day that we stand faultless with great joy before our King. Até o dia em que nós sejamos abençoados com alegria diante de Ti. Brother, I will love you till that day. Irmão, eu te amarei até aquele dia. Sister, I will love you till that day. Irmã, eu te amarei até aquele dia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. We have our faults. Temos as nossas Everyone falhas. here does. Cada de nós as tem. But the one who is perfecting us is Jesus, and He's greater than all our faults. Mas aquele que nos aperfeiçoa é Jesus e Ele é Yes, maior que as there are nossas hard faltas. times, Sim, há momentos. and we've had our share. E nós temos momentos But the one difíceis. who watches over us Mas aquele que will olha not para allow nós, much more than we can bear. Ele não vai permitir que nós falhemos. There are some of us who have Que nós stumbled on suportamos the mais do que way. Let the strong of us restore the weak. Que a voz do forte Today. restaure aquele que está fraco. Till the day a voice of unity resounds in one accord. Até que a voz da união ressoe em só acordo. Till the day we reach the fullness of the stature of our Lord. Até que alcancemos a plenitude da estatura de Cristo, do nosso Senhor. Till the day that we know Jesus in the way that He knows us. Até que conheçamos a Jesus da maneira como Ele nos conhece. Till the day that we stand faultless with great joy before Até our o dia em que King. apareçamos inculpáveis diante dele. Brother, I will Irmão, love you till Eu te that amarei day. até aquele dia. My sister, Minha I will irmã, love you Eu te till amarei that day. até aquele dia. And for so long we have been muito without each other. Nós vivemos sem uns aos outros. God has shown a better way. Mas Deus tem nos mostrado melhor caminho. In His eyes, Aos you're seus my olhos, brother and you're my Tu sister. és minha irmã, tu és meu irmão. And we're growing to perfection till that E day. estamos crescendo à perfeição até aquele dia. Till the day a voice of unity resounds in one Até que a accord. voz da união ressoa em acordo. Till the day we reach the fullness of the stature of our Até que Lord. alcancemos a plenitude da estatura do nosso Senhor. Till the day that we know Jesus in the way that He knows us. Até o dia que conheçamos a Jesus do modo como Ele nos conhece. Till the day that we stand faultless with great joy before our King. Até o dia que nos apresentemos inculpáveis diante do brother, nosso Rei I com will love alegria. you till that day. Meu irmão, eu te amarei And até aquele dia. my sister, I will love you till that day. I want you to Minha hold the irmã, person's eu hand te beside amarei you. Sing to the até person, aquele say, dia. brother. Segure a I mão will do love seu irmão e you diga, till irmão, that- Sing eu it te to your amarei até sister aquele and say, Diga, yes, irmã, sister, eu te I will amarei love até you aquele till dia. that. I will go before the Lord for you. E eu vou aparecer Sister, diante do Senhor I por will ti. love you till the. Minha I will irmã, eu stand hei in de the te amar gap até for aquele you. dia. Sister,
I will love you till that. Sing Eu it te to your amarei até brother aquele and dia. Diga ao say, seu irmão, yeah, diga, brother, irmão, I will love you eu te till amarei that. Sing it até to your aquele sister dia. and say, Cante pra tua yeah, irmã, sister, diga, irmã, I eu will te love amarei you till that. até aquele Sing dia. it one more time. Vamos todos Say, cantar. brother, Irmão, I will love eu te you amarei till that até aquele day. Hallelujah. aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. Amen. Amém. Amen. Please be seated. Por favor, tomai vosso assento. This morning we're speaking about keys to building strong families. Esta manhã nós vamos falar sobre as chaves para construirmos famílias fortes. Not just family, but strong family. Não apenas famílias, mas famílias fortes. Something that is strong cannot easily be broken down. Algo que é forte não pode ser quebrado facilmente. In Psalms chapter 127 and verse 1, Em Salmos 127, versículo the 1, Bible says, unless the Lord builds a house, the builders labor in vain. a não ser que o Senhor edifique a casa, então os que a edificam a edificarão em vão. Proverbs 14:1, Provérbios 14, 1. the wise woman builds her house. A mulher sábia edifica a sua So casa. everywhere you see the word house, Então, sempre que vemos a palavra casa, you also see the word build. também vemos a palavra So construída. a strong family does not happen by accident. Então, uma família forte não acontece por acidente, por acaso, It is built intentionally. mas ela é edificada intencionalmente. Just like when you start building a physical structure, Assim, quando começamos a edificar ou a construir uma estrutura física, you don't just start by erecting the walls. não começamos só por levantar paredes, You start with decisions. mas começamos com decisões. You don't start with decoration. Não começamos com a decoração, You start with design. mas começamos com o You don't desenho da start with the arquitetura. roof. Não começamos pelo teto, You start with the foundation. mas começamos pelo alicerce. So many families try to decorate what was never properly designed. Muitos têm tentado construir aquilo que arquitetonicamente foi criado, When you want to build, mas quando você quer construir, you start by locating the site where you want to build. primeiro você identifica o lugar em que vai construir. When church was going to build, Quando a igreja esteve para ser construída, the leadership had to decide where are we going to locate the church. a liderança da igreja teve que escolher aonde nós iríamos estar In the localizados. same way, in building a strong family, Da mesma maneira, construir uma família forte, you have to decide where the family will stand. você vai precisar decidir como esta família há de ser You estabelecida. have to make your foundation God. Você tem que criar os alicerces em Deus. Matthew chapter 7 and verse 24. Mateus 7, 24. Everyone who hears these words of mine and puts them into practice Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, is like a wise man that built his house on the rock. assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Again, you hear the word house Mais uma vez ouvimos a palavra casa and you are hearing the word build. e ouvimos a palavra construir. Your site is your spiritual location. O teu lugar é a tua localidade espiritual, localização espiritual. Is your family built on Christ or is it built on culture? A tua família ela está construída ou edificada sobre Cristo ou sobre a cultura? Is your family built on truth or built on trends? Está a tua família edificada na verdade ou na tendência? You know, the trend now is for couples to come on social media and put beautiful pictures of their love. Vocês sabem, a tendência ou a moda agora é que os casais se juntem e vêm postar fotografias bonitas sobre o amor deles. And when you see those videos, you think their lives are perfect. E quando você olha para estes vídeos, você pensa, vidas perfeitas. And the very next day, you hear one has killed the other. Mas no dia a seguir você ouve que um matou o outro. A family that is rooted in prayer
Uma família que está enraizada em orações will always survive storms better than families that are rooted in convenience. sempre vai suportar melhor as tempestades do que aquela família que está enraizada nas tendências. And what you have when you build your family on the foundation of God E o que você recebe, ou o que você tem quando edifica a sua família em Deus, is that you have stability during crisis. é que você ganha estabilidade durante as crises. You have direction in confusion. Você recebe direção em meio à confusão. That means that crisis and confusion will come. É certo que as crises e as confusões chegarão, But unlike the one who built on the sand, mas aquele que constrói sobre a areia, you will have stability. ele não terá estabilidade. When you have found the site, Quando você identifica um local, you don't just take possession of the land. você não apenas toma posse da terra, You have to pay. você tem que pagar por ela. This land didn't come free to the church. Esse lugar em que estamos não foi de graça para a You igreja. had to pay for it. Teve que ser pago. So in building a strong family, Então, edificar uma família forte, this is where you count the cost. é aqui que começamos a contar, avaliar os custos. Luke chapter 14 and 28. Lucas 14, 27. Suppose one of you wants to build a tower. E há de ser que um de vocês quer edificar uma torre, Won't you first sit down and estimate the cost? não te assentarás primeiro para fazer as contas dos gastos? You know, somebody just wakes up and say, "Oh, I'm of age now. I need to get a wife." Alguém talvez esteja a dizer, mas eu já avancei da idade e eu preciso ter uma esposa. As if they want to buy a wardrobe. Como se ter uma esposa fosse como comprar um roupeiro. Or a lady says, "Oh, I'm getting old. I need to get a husband." Ou uma mulher vai dizer, eu já passei da idade e eu quero ter um As if she's esposo. talking about buying a handbag. Como se ter um esposo fosse comprar uma carteira. Strong families will require sacrifice. Famílias fortes requer sacrifício. If you don't want to make any sacrifice, strong families will require commitment. Famílias fortes requer comprometimento. If you're not willing to be committed, E se você não está pronto para comprometer-se, please don't get married. por favor, não se case. You know, I read somewhere in the Bible Sabe, eu tenho visto na Bíblia, when Israel left Egypt and they were going to the promised land, quando Israel estava deixando o Egito e em caminho à terra prometida, God made a statement there. Deus fez uma afirmação ali. He said, "The Israelites had no intention of worshiping me alone, E ele disse, os israelitas não têm qualquer intenção de me even as adorar, they left Egypt." apesar de estarem a sair do Egito. So also there are people who go and get married Então, assim também há pessoas que vão se and casar they know that they have no intention of being faithful. e eles já sabem de então que não têm qualquer intenção de serem fiéis. That's a very wicked thing to do. E isso é uma coisa muito má de se I fazer. got a call recently from a lady. Eu recebi uma chamada recentemente de uma She senhora said, "I need to confess something I did many years ago. It's e ela disse, disturbing eu my spirit." preciso confessar algo que fiz há anos atrás e isso está a perturbar o meu espírito. She said, "The man I used to work for, Ela diz que o homem para quem ela trabalhou, when I met him, he wasn't married. quando ela o conheceu, ainda não era casado. And I had just given my life to Christ. E eu tinha acabado de dar a minha vida a Cristo. But before giving my life to Christ, I was a street girl. Mas antes de eu ter dado a minha vida a Cristo, eu era uma rapariga de rua. So when the man asked me to sleep with him, E quando o homem pediu para que ela se deitasse com ele, it wasn't such a difficult thing for me to do. para ela não foi uma coisa difícil de fazer. But the man chose to marry somebody else. Mas o homem então escolheu casar-se com uma outra pessoa. And he took all our office staff to attend the wedding. E chamou a todos os funcionários do escritório para o He casamento. booked hotel rooms for all the staff. Ele pagou os quartos do hotel para todos os Everybody else empregados. was sharing rooms. Ninguém estava a partilhar quartos. But he got me a room alone. Mas a mim ele deixou de lado. I was Ou a shocked on senhora. the wedding day in the morning.
E eu fiquei chocada no dia do casamento. This man showed up in my hotel room. Peço desculpa, o quarto dos funcionários eram partilhados, mas He da senhora slept era with me solteira e ela apareceu no quarto and para then went deitar-se to com church to ela. take the vows. E depois saiu do quarto da senhora para ir para a igreja e partilhar os She votos. said, I've not been able to forgive myself. It's been 32 years. E ela disse, há 32 anos não So tenho I'm just sido calling capaz to de confess so perdoar-me. that I can take it off my chest. E é por isso que eu a chamo para confessar, para So tirar there are isso do meu people who are coração. not willing to be committed, Então há pessoas que não têm yet a menor they intenção go de and enter comprometer-se into covenant with e somebody. apesar disso adentram em uma aliança com uma outra If you are pessoa. not willing to be committed, don't get married. Se você não está disposto a estar comprometido, não se case. Strong families will require emotional investment. Porque famílias fortes vai requerer de nós um investimento. I've heard men say, oh, we men were not emotional, so it's the women that are emotional. Eu ouvi dizer que os homens dizem, nós não somos emocionais, as mulheres é que são. But when somebody steals your money, men, you get Mas, angry, don't you? homem, quando alguém rouba o teu dinheiro, aí nós sabemos se é is ou that não. not emotion? Isso não é emoção? Some of you, when your mom died, you cried. Alguns de vós, quando as vossas mães partem para a glória, vocês choram. Is that not emotion? Não é isso emoção? When something happens and you are happy, you laugh. Quando algo de bom te acontece, você sorri. That's emotion. Isso também é uma So emoção. please don't tell me you don't have emotions. Então não digam, homens, que vocês não têm emoções. It's just that most of the time they keep telling you, be a man, be a man. A verdade é que vocês muitas das vezes escondem as emoções dizendo eu sou homem, eu sou So homem. you keep bottling everything inside. Então você luta com tudo dentro de si. That's why more men have stroke than women. Por isso é que há mais homens a terem trombose do que mulheres. Because the moment something touches a woman, she'll start crying. Porque sempre que algo acontece a uma mulher, o que é que a mulher faz? Chora. She has released the tension. O que é que ela está a fazer? Está a But liberar a you men, they'll tensão. be telling you, be a man, be a man. Mas vocês, homens, têm que dizer, eu And tenho you que lock ser homem, tenho everything que ser homem. inside. E trancam tudo dentro de The vocês. next thing, you have a stroke. E a próxima coisa que acontece é um AVC, Please, uma my trombose. brother, you have emotions. Meu irmão, aceite que tem If emoções. something hurts you badly, Se se algo te doer, go into your toilet and cry very well. se algo te magoar, vai para o teu quarto, para o teu WC e chora. Then wash your face and come out. Nobody Depois will know. lava a tua cara, limpa bem e vem para fora. If God didn't mean for men to cry, Porque se Deus não quisesse que o homem chorasse, men will not have tears. os homens não teriam lágrimas. So, bros, cry. Oh. Então, irmãos, chorem, Right. chorem. Reality, marriage will cost you your independence. Em realidade, o casamento vai custar-nos a independência. You can't marry and still want to live like a single human being. Você não pode se casar e querer viver uma vida de solteiro. The day you marry, you acquire dependence. O dia em que você se casar, você vai ter que deixar de ser independente. Your wife is your dependent. A tua mulher será a tua dependente. Your husband is your dependent. O teu marido será o teu dependente. Your children are your dependent. Os teus filhos serão os teus dependentes. And parenting will cost you your comfort. E parentalidade vai custar-nos o conforto. Unity will cost you your ego. A unidade vai custar o nosso ego. If you want to have a unified family that is strong, Se nós quisermos ter uma família unida e forte, your ego cannot play a role in o the marriage. nosso ego não poderá ter lugar no casamento. What you will have when you do this O que nós vamos ter se fizermos assim, is that your marriage will have depth, not just appearance. o nosso casamento vai ser profundo e não apenas aparente. Your marriage will have endurance under pressure. O nosso casamento vai ter robustez diante da pressão. After you have paid for the land, Depois de termos pago pela terra, what do you do next? o que é que fazemos a seguir? You have to start
what's the next thing? You have to decide the kind of house you want to build. Vamos ter que decidir que tipo de casa nós vamos querer construir. Are we going to build a 3-story house? Vamos construir uma casa 3 pisos? In which case the foundation will be determined by that. E neste caso, os alicerces é que vão definir se conseguimos ou não. This will represent family vision. E isso representa a visão familiar. A lot of people get married and there's no vision. Muitos se casam, mas sem visão. There are no family values that are transmitted to the children. E não há valores familiares que são passados para os filhos. I run a rehab center and they bring a lot of young people to the rehab. Eu faço a gestão de um centro de reabilitação e eles trazem muita gente para serem reabilitada. And one of the questions I ask them is this: E uma das perguntas que eu faço é: what are your family values? quais é que são os teus valores familiares? What are your personal values? Quais é que são os teus valores pessoais? What I get is a blank look. E o que eu recebo é um olhar I don't know what vazio. that means. E não sabem o que isso significa. You cannot be a man that married a wife and you have no vision for the family you are setting up. Você não pode ser um homem que se casa com uma mulher e não tem visão, não tem valores para transmitir para ela. And no woman should marry a man who has no vision for the E family. nenhuma mulher devia se casar com qualquer homem que não tem visão, que não tem valores de That's família. why we have so many disintegrations of family, E because there's por no isso é que vision. temos muita desintegração nas famílias, porque não há valores, não há princípios. Proverbs 29:18. Provérbios 29, 18. Where there is no vision, the people perish. Aonde não há visão, o povo perece. It means that families can collapse because there's no vision. Significa que as famílias podem colapsar na ausência de What visão. kind of family are you building? Que tipo de família tu estás a edificar? Are you building a peaceful home? Você está a edificar uma família pacífica? Are you building a godly legacy? Ou você está a edificar uma família num Are legado you de busy Deus? chasing wealth, but your home is disconnected? Você está a perseguir riqueza, mas a sua família está desconectada? I hear a lot of parents saying, I'm working hard for my children. Eu ouço muitas orações dizendo: eu estou a trabalhar duro para os meus I saw filhos. something funny on the internet the other day. E no outro dia eu vi algo engraçado na internet. One young person wrote, Um our adolescente parents are escreveu always saying they are working for us. e dizem: os nossos pais dizem que estão a trabalhar para nós, But when they serve us food, mas quando nos servem a comida, they give themselves two meat and give us one. eles dão a cada um deles mesmo 2 pedaços, mas a nós um. How come they are eating 2 if they are working for Como é us? que eles estão a comer 2 se estão a trabalhar para nós? And they are giving us only 1. E a nós só dão um. But if you are building, what kind of home are you building? Mas se você está a construir, que What is the tipo de lar legacy? você está a What is the construir? legacy Qual that you é are o leaving? legado que você quer deixar? Are you living a legacy of destructive patterns? Você está a deixar um legado de padrão destrutivo? Or you are the kind that leaves an inheritance for your children's children? Ou você é aquele que deixa uma herança para os teus filhos What e is os the filhos dos teus inheritance you are filhos? leaving? Que tipo de herança você vai deixar? Is it an inheritance of good or of evil? É uma herança boa ou uma herança maligna? So every family must define their values. Então, cada família deve definir os seus valores. That will include your faith. That will include Isso your faith, inclui a tua fé, your integrity, a tua integridade and your love. e o teu amor. Are you a person of faith? Você é uma pessoa de fé? Do your children see you living out your faith? Os teus filhos veem-te viver a One fé? day I overheard a conversation between 2 of my children. Houve uma vez que eu ouvi a conversa de 2 dos meus I had filhos. been asking the Lord before then, have I done enough to put God into my children? E antes dessa conversa eu estive a pedir a Deus, dizendo: Deus, tenho feito eu o suficiente para dar aos meus filhos naquilo que és tu? Will my children choose God when they are boxed into a corner? Irão os meus filhos escolher a Deus quando forem encurralados num canto? And I overheard this conversation between the 2 of them. E então eu ouvi a conversa entre eles. One said to the other, I backslid for some time. Um disse ao outro:
Eu caí, recuei na fé por algum tempo, He said, but I found my feet back again. mas eu me reencontrei e acertei o meu passo. He said, sometimes I doubt if God is there. E às vezes eu duvido, eu tenho dúvidas como se Deus não estivesse ali. And the other one said, I do doubt too. E o outro disse sim, eu às vezes também tenho dúvidas. Then the person said, but do you know how I know God exists? Mas então o outro disse, mas sabes como é que eu tenho certeza que Deus existe? She said, when I look at mom. Quando eu olho para mamã. Aleluia. I started to Aleluia. cry Eu comecei a chorar because I knew God was trying to get me to see, yes, you've done a good job. porque Deus queria me mostrar que sim, eu tinha feito um bom trabalho. Bethany, my daughter, who came with me, Então, a Bethany, a minha filha que veio comigo, she looked at me one day. uma vez ele olhou para mim She said, Mom, from the time I realized myself as a person, e ela disse, mamãe, a partir do momento em que eu comecei a reconhecer-me como uma pessoa, I have seen you consistently sit with the Word of God every day. eu tenho te visto te assentares com a palavra de Deus todos os dias. She said, in fact, I think that if any day comes and you don't read the Bible, E de facto eu penso que se chegar algum dia e que tu não tenhas lido a Bíblia, I think you're going to fall sick. acho que tu vais ficar doente. She said, you sit with the Bible every E day. ela disse, porque tu te assentas com a Bíblia todos os dias. So this year she said to me, Então este ano ela disse-me, Mommy, I know you read through the Bible every year. mamãe, eu sei que tu lês a Bíblia todo ano. She said, this year I want to read with you. E este ano, mamãe, eu quero ler So two of contigo. us are reading through the Bible this Então year nós as duas temos estado a ler a Bíblia juntas. using a specific devotional. E temos usado um devocional específico. And every day we have to make notes as we read what God is E à saying to medida us. que nós vamos lendo, vamos fazendo notas daquilo que Deus está nos a So that's a transmitir. legacy I'm leaving for my Então, children. isto é um legado que eu estou a deixar All para my os meus children now do filhos. quiet time by themselves. Todos os meus filhos hoje têm o seu momento privado com Deus. I didn't force them to do it. Não precisei de esforçá-los para fazerem isso. I just modeled it. Assim, simplesmente modelei. Even this morning before I came to church, Mesmo esta manhã, antes de ter vindo para a I igreja, already sat with my Bible. eu me assentei com a minha Bíblia. The word of God is my stability. A palavra de Deus é a minha estabilidade. Everything about my life is founded on the word of God Tudo sobre a minha vida está fundamentado na palavra de Deus. because it cannot fail. Porque não pode falhar. And Aleluia. I've proved it many times. E eu já fiz prova muitas vezes. Praise God. Louvado seja Deus. You must define your culture. What is the culture of your Você house? tem que definir a cultura da tua casa. Qual é que é? Culture will include communication. Cultura vai incluir comunicação, It will include respect. vai incluir respeito, It will include discipline. vai incluir disciplina. An example, in my house, E, por exemplo, na minha casa, I don't allow my boys to beat the sisters. eu não permito que os irmãos, os rapazes batam nas irmãs. If your older sister offends you, Se a irmã mais velha te ofender, or your younger sister offends you, ou se a irmã mais nova os you ofender, report them to me. vocês têm que reportar, falar If comigo. they are younger, you can punish them. Se for mais novo, podes castigá-lo. You can say to her, kneel down or go to your room. Podes dizer, fica aqui de joelho ou vai But para you o teu cannot quarto. hit your sister. Mas não podes bater na tua irmã. Because if he learns to beat his Porque sister, se eu deixar ele bater na irmã, he will beat his wife. ele vai bater a sua So esposa. I cannot allow that. Então eu não posso permitir isso. This is how you build legacy. E é assim que nós edificamos, deixamos um You have to legado. look at what is broken in where you are coming from Se você quer ver o que está quebrado, da onde você vem, and ensure it doesn't happen where you are going. garante que isso não vai acontecer para onde você vai. Strong families don't just happen. Famílias fortes não acontecem por acaso. They are built. Elas são construídas. My daughters go into the kitchen, As minhas filhas vão para a cozinha. but so do my boys. Também vão os meus filhos, os Now my rapazes. boys live on their own Os meus filhos já vivem por si só and they don't spend too much money buying takeout. e eles não gastam dinheiro com takeaways, They cook. porque eles cozinham. My sons clean.
Os meus filhos My sons limpam. know how to take care of themselves. Os meus filhos sabem cuidar deles mesmos. So if they marry a woman that wants to hold them to ransom, Porque se eles se casarem com uma mulher que quer fazer deles reféns, she's going to be shocked because they can do everything for elas themselves. vão ficar chocadas porque eles sabem fazer tudo. I Glória a sit my Deus. boys down. E eu assentei-me com os meus I said, filhos. you will do better than your father. E eu disse, vocês vão ser You will melhores do que os better than vossos your pais. father's father. E vão ser melhores que o pai dos vossos I pais. said to them, I never want to hear that your finger touches your wife in anger. E eu disse a eles, eu nunca vou querer ouvir que na tua I ira said, tu if you do bateste na that, tua I will mulher. come to your house Porque se fizeres assim, eu vou para a tua and casa I will beat you. e eu também te vou bater. Unless you will beat me A too. menos que tu me batas também. I said, even after I die, Então, se eu tiver que morrer, morrerei. if you think because I'm dead, you can beat your wife. E se vocês acharem que por eu estar morta, The vocês day podem you bater na touch vossa her, mulher, no the day dia you em que tu touch her, casas a tua mulher, You will see me in the dream. você vai me ver no I nos will beat sonhos. you inside the E dream. eu vou bater-te no sonho. When you wake up, you will see the mark of my beating. Quando tu acordares, tu vais ver as marcas das minhas They say, bofetadas. Mommy, we have heard. E eles dizem, mamãe, já I say you will ouvimos. keep hearing. Mamãe, nós vamos continuar a ouvir. Faith comes by hearing. A fé vem pelo And ouvir hearing. e ouvir And hearing. e ouvir And e hearing. ouvir. You repeat instructions until they become a part of your children. Tu repetes as instruções até que se formem nos teus filhos. I sit my daughters down. Eu assento-me com as minhas I filhas say, being my daughter is not a privilege. e eu digo, ser filha minha não é um Being my privilégio. daughter is a responsibility Ser filha minha é uma to responsabilidade do better than I did. para fazer melhor do que eu faço. Praise God. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Praise the Deus. Lord. Joshua defined the value for his family. Josué definiu os valores para a sua In família. Joshua 24 and verse 15, Em Josué 24, he 15, said, as for me and my house, ele diz, eis que para mim e a minha we casa, will serve the Lord. nós serviremos ao This Senhor. is the vision for our family. Esta é a visão para a nossa família. I don't know if you ever heard of a man called John Wesley. Eu não sei se alguma vez já ouviram falar de John Wesley. His mother had 19 children. A mãe dele teve 19 filhos. About 7 of them died. 7 deles morreram. I think they remained about 11 or 12. I'm not Penso sure. que devem ter ficado 11 ou 12, não tenho a certeza. That woman had 1 hour of prayer every day. E aquela mulher tinha 1 hora de oração todos os Unfailingly. dias. Inquebravelmente, The children infalivelmente. knew mama's hour of prayer. E os filhos sabiam da hora da oração And da mãe. nobody was allowed to knock on that door when she E started praying. ninguém estava permitido bater na porta quando ela One estivesse a day the orar. house caught fire. E uma vez a casa incendiou, pegou fogo. And they came, Mama, the E house is eles on foram fire. bater na porta dizendo, mamãe, a casa está a pegar fogo. It was during her hour of prayer. E isso foi durante a hora dela de oração. Mama said, let the house burn E a down. mãe disse, deixa a casa But pegar I won't stop fogo. praying. Mas eu não deixarei de orar. The fire went out. E o fogo extinguiu-se. All of those children became preachers of the gospel. Todos os seus filhos se tornaram pregadores do evangelho. So Mama knew the vision for the family. A mãe sabia, estava certa da It visão was para a to raise família. preachers for the kingdom. A tal ponto que ela construiu And the filhos children bought the pregadores vision. para o reino e os filhos John abraçaram a visão. Wesley is the founder of the Methodist Church. John Wesley é o fundador da igreja metodista. His brother, another Wesley, founded whether the Baptist Church, I'm not E sure. o outro irmão Wesley, creio que também fundou a But igreja that batista. mama raised 11 preachers for the kingdom. Aquela mãe criou the children 11 understood pregadores the do vision. evangelho. Todos os filhos entenderam a visão. So when you have vision for your family, Quando tens uma visão para a tua família you have clarity of direction, e clara direção, and your decisions will be unified. as tuas decisões serão unificadas. When you finish that aspect of deciding the kind of house, Então, quando decidis esse aspecto de decidir qual tipo de casa, you produce the drawings and 3D models so you can see. então você vai produzir um modelo, um desenho 3D para You que have veja. to see the model before you build it.
Você tem que produzir, tem que fazer esse desenho antes de começar a This construir. will include intentional planning. Isso significa o quê? Planificação You must intencional. consult the master architect who is God. E você vai submeter ao arquiteto mestre, que é Habakkuk Deus. chapter 2 and verse 2. Abacuque 2:2. Write the vision and make it plain. Escreva a visão e ponha de maneira clara. What this means is that you must discuss expectations before you marry. O que é isso? É identificar as expectativas antes de se casar. You must align parenting philosophies. Tem que alinhar a filosofia da parentalidade. You must agree on finances. Você tem que estar em concordância com relação às finanças. finances. Finanças, Money is always finanças. causing problem in O marriage. dinheiro sempre causa problemas no casamento. Don't say, oh, we are so in love. Our love will handle everything. Não diga, nós estamos apaixonados e o nosso Oh, amor vai once I just- cuidar de tudo. Our love is so strong, we will not have any problems. O nosso amor é tão forte, não teremos problemas. You know, love is blind. Sabe, o amor é cego. Marriage will open your eye. O casamento vai abrir os teus olhos. Couples who talk about the discipline style in their home, the finances, and the in-laws have fewer long-term conflicts. Os casais que edificam a sua casa sobre a disciplina nas finanças, eles vão ter uma visão longínqua. When you're done with that, you have to amass materials. You have to gather the materials for building. E então, feito isso, o que é que você vai fazer? Vai ajuntar o material para começar a construir. If you use inferior materials, your building will collapse. Se você escolher material de pobre qualidade, o teu edifício vai colapsar. 1 Corinthians 3, verse 12 to 13. 1 de Coríntios 3, de 12 a 15. If anyone builds using gold, silver, wood, hay, or straw, E aquele que edificar usando madeira, palha ou feno, everyone's work will be shown for what it is. a obra daquele se mostrará naquele dia. There are key materials for building strong families. Há material-chave para edificar famílias It's fortes. prayer, number one, which is your spiritual covering. O material número 1 é a oração, que é a nossa cobertura espiritual. It's love, which is your emotional glue that holds you together. O amor é a cola que se usa para juntar, para manter tudo junto. It's forgiveness, which is your repair system. O perdão é o nosso sistema de reparação. It's truth, which is your moral compass. A verdade será o nosso compasso da moral. And it is wisdom, which is your decision making. E a sabedoria, então, será as decisões que nós tomamos. Let me tell you a few cheap materials that you can buy to save money. Deixa-me dizer um material pobre, de fraca qualidade, que But você be vai sure escolher that para your poupar building will dinheiro. not be strong. E você vai construir e não será forte. Pride is a cheap material. Orgulho é um material barato. Anger is a cheap building material. A ira é um material barato. Silent treatment, cheap material. O tratamento de silêncio ou de choque é um material barato. Neglect is a cheap material. Negligência é um material barato. A few more strong materials. Querem mais material barato? Humility. Querem material forte? A The willingness humildade. to take responsibility when you are wrong. Humildade é tomar responsabilidade e aceitar que erraste. Your quickness to say, I am sorry. Você deve ser rápido para arrepender-se e pedir desculpas. Communication Comunicação and grace. e graça. I told them a story in the first service. Eu contei uma história aos irmãos do primeiro culto. In our room, there was a refrigerator in my bedroom in my house. Eu tenho uma geleira, um frigobar na minha casa. And there's a pan No meu under quarto. the freezer compartment. E há uma base diante no compartimento do meu frigobar. Whenever there's power failure, the ice in the freezer will begin to melt. Então, sempre que há falha de energia, o gelo no meu congelador descongela. And the water will gather in the pan. E então, o que é que acontece? Aquela água cai ali sobre aquela base. Somehow I never remember to check that pan. Só que eu nem sempre me lembro de ver aquela panela onde cai, aquele algadar onde cai a água. And it will fill up and start to drip. E enche e às vezes derrama.
It will drip onto the rug in our room, the carpet. e derrama até chegar ao nosso carpete, ao tapete no quarto. And the carpet will start to smell. E então começa a deixar mal odor, a cheirar mal. And my husband will get very angry. E então o meu marido chateia-se com Oh, isso. he will be so upset. Sim, ele fica muito zangado. Because he's a very organized and meticulous person. Porque ela é uma pessoa muito meticulosa, muito organizada. Me, I'm the opposite. E eu sou o oposto. I'm as scattered as they come. E eu tenho que espalhar primeiro. But in my scatteredness, I know where everything is. Mas no meu espalhar, eu consigo identificar onde So estão I as say, minhas don't coisas. help me to arrange it. I E know por where isso eu everything digo, por is. favor, não mexe nas minhas coisas, porque eu sei onde está. The more he was angry about that pan, the more I forgot. Quanto mais ele se chateia sobre aquele algadar, mais eu me esqueço. One day he came into the room, I was lying down, Então uma vez eu cheguei ao quarto e prostrei-me. and he went to the fridge and he opened it, E ele entrou para o quarto e abriu and the pan was full. abriu a geleia. Ele encontrou-me encontrado. But Ou it seja, had um not dia started- ele entrou para o quarto, It had not started dripping on the floor. encontrou-me deitado e viu que estava cheio, mas So daquele he dia removed adiante, it. ele removeu o algadar. Immediately I saw him removing it, I jumped up from the bed. E mesmo que ele tenha removido, eu Like, oh my ainda God, sentia o cheiro. there's going to be another fight now. E eu dizia, meu Deus, vai ter uma guerra outra vez. So he went into the bathroom, emptied it, Então, ele foi à casa de banho he cleaned it, e ele and he limpou brought it and put it back in the fridge. e voltou a pôr o algadar debaixo do I was still standing there waiting refrigerador. for the quarrel E and eu the fight. fiquei ali a aguardar a espera da I'm so confusão sorry, I começar. forgot. I'm so sorry, I forgot. E eu disse, peço perdão, esqueci-me. He said to me, there's no problem. It didn't get on the carpet, so E it's ele fine. disse, não tem problema, desde que não tenha chegado Thank God até ao we saw it on catifa. time. Então, pronto, eu fui perdoada naquele momento. Do you know that I never forgot again after that? Sabem que depois daquela situação, nunca mais voltei a Do you esquecer. know why? Sabem porquê? That day my husband gave me grace. Naquele momento, naquele dia, o meu And marido deu-me grace will graça. always produce liberty than E legalism. graça para produzir I never liberdade. forgot again. Nunca mais me voltei a esquecer. So sometimes your spouse may not notice some things. Às vezes o teu esposo não vai notar algumas coisas. Handle it yourself. Então você tem que gerir por ti mesmo. That's why God makes you to notice it. Foi por isso que Deus fez com que tu tivesses Always atenção. give grace to your spouse. You will build a strong family. Sempre que des graça ao teu esposo ou à esposa, você está a edificar uma família forte. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. How about your foundation? When you gather materials, you come to the foundation is the most critical part. Com relação à fundação, quando você edifica então o material, você tem que lançar os alicerces. 1 Corinthians 3:11. 1 de Coríntios 3:11. No one can lay a foundation other than the one that is laid, and is Jesus Christ. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. So your foundational elements will include choice of a partner. Então os elementos da tua fundação vão incluir a Who are escolha you do choosing to parceiro. build a family with? Quem é que tu tens escolhido para edificar uma família? Do you have a shared faith and a shared values? Vocês partilham a mesma fé e os mesmos valores? Will you choose character over chemistry? Vocês têm escolhido caráter ao invés da You da know, química? when I look at her body, she is perfect. Então, quando eu olho para o corpo dele, é Or the perfeito. girl will say he's tall and handsome with broad shoulders. E a mulher vai dizer, os ombros dele, ele é alto. The broader the shoulder, Os ombros do irmão, the more potent the punches. quanto mais fortes os ombros, mais fortes os socos. The more perfect the figure, Quanto mais perfeitas as curvas, the sharper the tongue. mais afiada é a língua. If that is what you are marrying, Se é com isso que você está se a you are casar, not going to build a strong family. você não vai construir uma família forte. Good things don't always come in perfect packages. Boas coisas nem sempre vêm num pacote perfeito. Sometimes the packages are broken, Às vezes o pacote está quebrado, but the content is perfect. mas o conteúdo é perfeito. Abigail was a wise woman, but she ended up with a fool Abigail era uma mulher sábia, mas because she casou-se com um probably homem went tolo. for chemistry over character.
provavelmente tenha se atraído por But química. Ruth chose alignment with God and ended up in the genealogy of Jesus. Mas a Ruth escolheu estar alinhada com Deus e acabou estar na linhagem de Jesus. After that, the building process continues. Depois disso, o processo de construção Daily continuou. workers will come to the site. Então aí os trabalhadores vêm para o local. So you have to daily invite God into E your daily life. diariamente você tem que convidar a Deus. You have to recognize the personality traits of the person you are married to. Você tem que reconhecer o caráter e os The padrões de Bible says in personalidade com 1 quem Peter você está chapter casado. 3, 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 de Pedro 3:7. Live with your spouse in understanding. Viva com seu esposo com entendimento. Forgiveness is another thing you bring daily. Perdão é algo que você tem que exercitar diariamente. Forgive as the Lord forgave you. Perdoai como o Senhor vos tem perdoado. Family values must come into play every day. Os valores da família têm que jogar o seu The papel culture todos of os honor, dias. respect, and truth. A cultura da honra, respeito e a verdade. You must raise the children every day. Você tem que construir, tem que criar os seus filhos nela Some of todos us os dias. parents abdicate our responsibility. Alguns de nós pais, nós abdicamos da nossa We responsabilidade. leave our children without supervision. Deixamos os nossos filhos sem qualquer supervisão. Or we allow the TV to raise them. Ou deixamos que o ladrão, There's some a fathers and instituição os eduque. All they do is plop the children in front of TV. Ou fazemos assim, pusemos os nossos filhos de frente Oh, à they are watching televisão. cartoon channel. Estão a ver o cartoon. Do you know what is happening to children's Você programs sabe now? o que é que está acontecendo nos programas I infantis don't know how agora? many of you see one guy called Johnny Bravo. Eu não sei se vocês conhecem uma figura On chamada Disney Channel. Johnny Bravo no Johnny Disney. Bravo is a gigolo. E o Johnny Bravo, ele é um gigolô. All he thinks about is women. Tudo que ele pensa é mulheres. Hey, baby, I like you. Oh, eu gosto de ti. They will slap him, he will turn, see another girl. Hey, mama, I Ele é like you. esbofeteado, vai para outra mulher. All Oh, he eu does gosto de ti. is chase women. Tudo que ele faz é andar atrás de But mulheres. they built him with broad shoulders. Mas eles construíram essa figura So com your músculos. boys are looking at Johnny E Bravo. os teus filhos estão a assistir o And Johnny they Bravo. think that Johnny Bravo, Estão a pensar que o Johnny Bravo is the standard for men. É o padrão para os homens. So in their brain they believe that to be a man is to be chasing Então, women os up teus and filhos down. vão crescer acreditando que ser um homem é ser como Johnny Bravo. Have you noticed children's cartoon now have same-sex relationships? Você já percebeu que nos desenhos animados agora há One day, my last relacionamento baby do was- mesmo sexo? My last baby was watching a program on CBBS. A minha caçula estava a assistir um programa no Next thing I saw CBB the characters were monkeys and some other e as animals. figuras, os personagens eram macacos. Next E, thing I just saw the monkeys, they sat on the ground, they've crossed their legs. então, os macacos estavam sentados e cruzaram They as did suas their hands pernas like this. e fizeram as suas they mãos started como se going, estivessem a praticar yoga e começaram a fazer um. I said, E eu disse, ei. That's one of the occultic. Isso é uma das práticas Meditation. ocúlticas. É uma meditação I said, no, this is do not children's oculto. cartoon, no. E eu disse, não assistas mais esse desenho animado. This is induction into occultism. Porque isso é uma forma da indução de apresentar o But you ocultismo. leave your children without supervision. E nós deixamos nossos filhos sem In supervisão. my house, Na minha casa, no child gets a phone until they finish secondary school. nenhum dos filhos recebe um telefone até chegarem ao secundário. People thought we were too strict. As pessoas julgavam que nós éramos muito estritos. It's not their business. Não é do problema não é deles. The age of exposure to pornography 15 years ago Porque a idade da exposição da pornografia 15 anos atrás was age 14. era a idade de 14. Now, Hoje age 9. é a partir dos 9. And it's even earlier than that. E se calhar mais cedo do que isso. My own son got exposed to pornography O meu próprio filho foi exposto à pornografia at the age of 4 à idade de 4 on Disney Channel.
no Disney, no canal Disney. The predators hacked through the channel Os predadores, eles atuam nos canais, através dos canais, and they put pornography in my boy's face. e puseram a pornografia na face do meu And he said to filho. me, Mommy, there was no X for me to click for E it to ele go disse, away. mamãe, não tinha o X ali que é para eu clicar So e the desligar. child is forced to watch. Então, o filho é obrigado a assistir. Please daily be intentional about channeling the lives of your children. Por favor, seja intencional diariamente sobre o canalizar a vida dos seus The filhos. days we live in are evil. Os dias em que vivemos são maus. Everything now is being designed to exclude God. Tudo hoje está desenhado para excluir Deus da nossa vida. We have to be intentional to include God. Mas precisamos ser intencionais para incluir Deus na nossa vida. Amen. Amém? Praise God. Louvado seja Deus. After you bring that daily investment into your building, Após trazeres o investimento diário para a tua construção, you have to also bring the issue of your finances. tem que tratar da questão das finanças. The Bible says the plans of the diligent lead surely to abundance. O plano do diligente certamente o levará à abundância. Please scrutinize yourself and admit your weaknesses. Faça uma verificação a si mesmo e identifique as suas fraquezas. If you are not good with managing money, Se você não é bom a administrar dinheiro, please allow your spouse to manage the money. permita que o seu companheiro, o seu esposo faça. a Some of esposa. us women, Algumas de nós mulheres, because of the trending por causa clothes, das tendências da moda, some of us are wearing wigs on our head that could have bought a plot of land. muitos de nós estamos a usar perucas na nossa cabeça, cujo custo dava-nos direito à compra de muitos terrenos. And why are you buying that wig? E por que você está a gastar dinheiro com essa peruca? Because you want to look like Sister Jane. Porque você quer se parecer com a irmã Jane. Sister Jane's children are all grown. She's not paying school fees Os again. filhos da irmã Jane já estão todos crescidos e ela já não está a pagar propinas. Her salary alone is more than you and your husband's own E o together. ordenado dela é mais do que o teu e do teu marido juntos. But you want to be like Sister Mas Jane. você quer ser igual à irmã Bárbara. If you are a husband who spends carelessly, E se o seu marido gasta de maneira descuidada, please create an account for the money you can carelessly spend. então cria uma conta à parte para que esse dinheiro But seja create the gastado, one gasto that- de mal forma. Create another account for the security of your family. E cria uma outra que é para a segurança da sua família. Because your children mirror what you model. Porque os teus filhos apreciam, observam aquilo que tu estás a modelar. It's not what you say that they do, it's what you do that they do. Eles não vão fazer o que tu dizes, mas vão fazer o que tu fazes. Abraham lied to the king that Sarah was his sister. Abraão mentiu para o rei que a Sara era sua irmã. Isaac wasn't there. Isaac não estava ali. But many years later, what did Isaac do? Mas anos depois do que He Isaac lied fez, to Abimelech that ele Rebecca também is his mentiu sister. para Abimeleque que a Rebeca era sua irmã. Then what happened later? E o que aconteceu mais tarde? Jacob lied to Isaac Jacó também mentiu para Isaac that he was Esau. que ele era Esaú. Then what happened later? O que aconteceu mais tarde? 10 sons of Jacob lied to him that Joseph was dead. 10 filhos de Jacó mentiram para o pai que José Do you see estava 4 morto. generations of liars? Vocês estão a ver 4 gerações de mentirosos? Be careful what you are building. Cuidado com o que você está construindo. Praise God. Espero. Pastor, since you built this place, Pastor, desde que o pastor construiu este have you lugar, just left the building like that? alguma vez deixou o edifício assim? Almost every week there are maintenance issues. Sempre tem situações de manutenção. Either one pipe has burst, Ou tubo arrebentou, or one AC has stopped working, ou o ar-condicionado deixou de funcionar, or some lights have, the bulbs have blown. ou as luzes fundiram.
or the building needs repainting. Ou talvez o edifício So precisa a de house de is not pintura. built once. A casa não é construída uma única It vez. is maintained Ela daily. requer manutenção diária. Regular communication, Comunicação regular, periodic evaluation, avaliação periódica, continuous growth. contínuo crescimento. Periodic evaluation. A avaliação periódica. My contínua. father used to say to us, O meu pai costumava dizer-nos: I'm a very good father, eu sou bom pai. because we had a house, Porque nós tivemos uma casa, we always had food, sempre tivemos comida, we always had clothes. sempre tivemos roupa. But what was missing is that our father was physically present, Mas o que estava a faltar é que o nosso pai era ausente fisicamente. but he was essentially unavailable. Mas não, ou seja, o meu pai estava fisicamente I have ali, mas no- não estava disponível. I have no memories of any serious conversation my father ever had with Eu me. não tenho lembrança de nenhuma conversa séria que o meu pai tenha tido comigo. On top of that, E em cima disto, he was an alcoholic. ele era alcoólatra. He would drink and come home Ele bebia e vinha para casa. and just start making trouble E that has começava a no arranjar sense. confusão com tudo. Shouting at everybody, Gritava com todos. everybody under tension. Punha todo mundo sob tensão. And yet he said, I'm a very good E father. ainda assim ele dizia: eu sou bom pai. If my father took the time to do periodic evaluation, Se o meu pai tivesse tomado tempo para fazer a avaliação periódica, as we grew older, we would have told him, à medida que nós fomos crescendo, nós lhe teríamos dito: Papa, you are not a good father. papá, tu não tens sido bom pai. A father is more than a provider of food, clothing, O and shelter. pai é muito mais do que aquele que põe comida na mesa e roupa para vestir. Where is the spiritual leadership you are supposed to provide? Onde é que está a liderança espiritual que tu deves prover? Where are the lessons about how hard life would be and how we should handle it? Aonde é que ficaram as lições de quão dura a vida é e nós temos que nos proceder desta maneira? Where are your personal stories of failure that will prevent us from committing the same mistakes? Aonde ficaram as tuas experiências de fracasso que nos devias ter advertido para nós não passarmos pelas mesmas experiências? Don't be afraid to say to your wife, tell me if I'm doing well. Não tenha medo de dizer à sua esposa: diga se você não estiver a ir bem. Don't be afraid to say to your husband, how can I serve you better? Não tenha medo de perguntar ao seu esposo: como é que eu te posso servir melhor? That's the only way you grow. Esta é a maneira que nós crescemos. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Those of you who are married, Para aqueles que são casados, I'm sure you used to take your wife out when she was your girlfriend. eu tenho certeza que você levava a sua mulher a sair na altura em que Can I namoravam. take you out tomorrow? E dizia: podemos sair amanhã? I just want to be with you. Só quero estar contigo. Now you have married her. Agora que você se casou com ela, Hey, she's not my wife. Let her Ah, just stay in the house. ela já não está casada comigo, ela que fica em casa. You must have date nights. Não, vocês têm que ter saídas juntos à Leave the noite. children with somebody Deixem os filhos com alguém de confiança. and take your wife out. E sai, leva a tua mulher a sair. It doesn't have to be expensive. Não precisa de ser caro. In fact, you can enter a shop and buy only a bottle of Coke Sabem que and share it between the two of you. você não precisa de levar para lugares caros, apenas uma coisinha que significa. The owners of the restaurant, the owners of the place can't come and tell you go. E sabe, o dono do restaurante não vai precisar Because ter you necessidade have- de vir e dizer: saiam daqui. You have bought something. Porque você já terá comprado algo. Sit down there for 3 hours Sente-se ali por 3 horas and talk with each other. e conversem um com o outro. So with a bottle of Coke, you can have a date. Com uma garrafa de Coca-Cola, vocês podem ter uma. So don't give me uma the excuse saída. of I don't have money. Não vem com essa desculpa de que eu não tenho You dinheiro. don't need money to keep a date night with your spouse. Você não precisa de dinheiro In para fact, sair e levar a sua mulher a passear. If you have a balcony in your house, E se você tem uma varanda na sua casa, dim the lights. reduza a intensidade da luz, Set a small table on the balcony. põe uma mesa ali na varanda, Put 2 candles on it põe 2 velas na mesa and put a cup of tea. e põe ali 2 chávenas de chá. Sit down and have a date with tea. Assentem-se ali e tenham um vosso Amen. momento.
Amém. The difference between the white people and the black people. A diferença entre os negros e os brancos, You will see a white man that is 90 years old. e você vai ver que homem branco de 90 anos He's holding the hand of his wife and they are walking on the road. They are taking a walk. é apenas de mão dadas com a sua mulher e eles saem a caminhar juntos. And from here to there will take them 3 hours. E daqui até a parede talvez leve 3 But horas. they are walking hand in Mas hand. eles estão a andar de mão dadas. Black man. Os homens negros. How can I be holding the hand of a woman? Como é que eu vou estar a segurar a mão de uma mulher? They will call me woman rapper. You don't know what woman rapper is. They will say I'm a weak man. Vão dizer que eu sou homem fraco. In Nigeria, our women tie a palo, eh? As mulheres We tie amarram- wrapper in Nigeria. Então vão dizer que eu sou homem que amarra pano na cintura. So when they say a man is a woman rapper, Quando alguém diz que ela é homem que what they amarra- mean is that his amarra wife pano, is controlling him, significa dizer que a mulher dele or controla, his wife is too powerful. ou que a mulher dele é muito forte. And I always say to the men, E eu digo sempre aos homens, but that's what God made you from the beginning, woman rapper. sim, mas sempre o Deus criou assim um homem, uma And they mulher, say, homem why de do you panos. say that? Por que uma mulher de panos? Por que The Bible says, for this cause shall a man leave his father and his mother, Então a Bíblia diz, por essa causa o homem and deixará he will o seu pai e cleave sua to mãe, his wife. e se ajuntará à sua mulher. When children are cleaving to their mothers, Quando os filhos estão a inclinar-se what à do sua they mãe, hold? o que é que eles seguram? Is the rapper. É o pano. So you are woman rapper from the Então, beginning. você é uma mulher de And panos so, desde o início. why are you trying to be somebody else? Ou um homem de panos desde o início. O que é que você está a tentar ser? Please hold her rapper and be happy. Então, seja mesmo um homem de panos. Leave all those people that are talking rubbish. They don't live with your wife. Ignora todas as conversas. Hold her rapper and be at peace Você in que é your o house. marido da mulher, então segura todos os panos da sua If casa. you're going to build a strong family, Porque se você quer construir uma família you forte, cannot run it by popular opinion outside. não vai poder fazer por causa das opiniões The people de that fora. should matter are the people inside, not As outside. pessoas que importam são as pessoas que estão dentro da tua casa. Nobody should look into your house and say, but why do you allow your husband to do this? Ninguém tem o direito de perguntar e dizer, por que permitiste que o teu marido fizesse Why do isso? you let your wife do this? Por que permitiste a tua mulher fazer isso? It's not their business. Não é da conta deles. Culture says outside. A cultura diz para fora, The life of God stays inside. mas a vida de Deus And fica God is dentro. our lover. He never ignores us. E é por isso que Ele nos ama e nunca nos ignora. Praise God. Louvado seja Deus. Have family meetings. Have prayer time. Tenha encontro com a família, tenha momentos de oração. You will renew your family instead of decay. E você então vai restaurar a sua família e não vai haver decadência. When my children were younger, we could pray together as a family every day. E quando os meus filhos eram mais novos, nós orávamos com a família todos juntos durante 1 hora todos os dias. But as they grew older with different timetables, E à medida que eles foram crescendo, cada um foi tendo horários diferentes, it became impossible to maintain that timetable. ficou difícil de manter aquele calendário. So we all sat as a family and decided, Então nos assentamos como família e decidimos. everybody do your quiet time privately every day. Todo mundo vai ter o seu momento privado com Deus todos os dias, But every Wednesday night, we gather as a family. mas toda quarta-feira nós nos ajuntamos como So our família. family altar became once a week. E então nosso altar familiar começou a ser uma vez por semana. It was less pressuring and burdensome. Havia menos pressão, menos So parte. now nobody had an excuse to miss family time and E prayer então time. ninguém teria desculpa alguma para falhar com este compromisso da Because you família. have a whole week to plan. Porque tinha toda a semana para planificar. And praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Proverbs chapter 24, Provérbios 24, verse 3 to 4. de 3 a 4. By wisdom is a house built,
A minha sabedoria é uma casa edificada. And through understanding, it is established. E no entendimento ela é estabelecida. Through knowledge, the rooms are filled with rare and beautiful treasures. Através do conhecimento, os quartos ou os celeiros são cheios By de prazer e wisdom, a tesouros. house is built. Pela sabedoria, a minha casa é edificada. May the Lord fill you with wisdom. Que o Senhor te encha de sabedoria. And through understanding, it is established. E bom entendimento é estabelecido. May the Lord give you understanding for your own family. Que Deus te conceda entendimento para a tua família. Through knowledge, the rooms are filled with rare and beautiful treasures. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de substâncias preciosas e deleitáveis. May the knowledge of God fill you to do this effectively. Que o conhecimento de Deus te encha para tu fazeres isso de maneira eficaz. Please, can you stand to your feet this afternoon? Vamos nos colocar de pé esta tarde. What kind of family are you building? Que tipo de família tu tens estado a construir? What materials have you been using? Que materiais tu tens estado a usar? What is it that needs rebuilding? O que é que precisa de ser reedificado, Because with reconstruído? God, it is never too late. Porque com Deus nunca é tarde demais. If you are not yet married, determine to implement these things when you do Para get married. ti que não és casado, determina hoje implementares tudo o que foi dito aqui no teu casamento. If you are married and you've been doing these things, make it better. E se você já é casado e tem estado a fazer assim, melhor. But if you have failed in most of the things we said today, Mas se você tem fracassado na maioria das coisas que falamos hoje, please start from today to do por it favor, right. comece de novo a It partir is de never hoje. too late with our God. Porque com o nosso Deus nunca é tarde demais. The days of ignorance he will overlook. Os dias da ignorância Ele esquecerá. But today, when you hear his voice, Mas hoje, se ouvis a sua voz, harden not your heart. não endureçais o vosso coração. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. Please lift up your hands. Let me pray. Levantem as vossas mãos que eu vou orar. Your family will not collapse under pressure. Amém. A tua família não vai colapsar diante da pressão. What you build will outlive you. Aquilo que tu tens construído vai durar. Your home will be a place of peace. A tua casa será lugar de paz. Amém. Your home will be a place of purpose. Amém. A tua casa será lugar de propósito. Your home will be a place of presence. Amém. A tua casa será lugar de presença. You will not build in vain. E tu não vais construir em vão. Amém. In the name of Jesus. Em no nome de Jesus. With God as our foundation, we will Com build a family that stands. Com Deus sendo o nosso alicerce, nós vamos construir família que permanecem. We choose love over pride. Amém. Nós escolhemos o amor ao invés do orgulho. We choose unity over division. Nós escolhemos a união ao invés da divisão. Amém. We choose purpose over convenience. Nós escolhemos o propósito ao invés da conveniência. We Amém. decree that our homes are places of peace. E nós decretamos que os nossos lares são lugares de paz. We decree that our homes are places of growth. Nós decretamos que os nossos lares são lugares de crescimento. We decree that our homes are places of God's presence. Nós decretamos que os nossos lares são lugar onde habita We a decree presença that de what Deus. we build will last. E nós decretamos que o que construímos vai What durar. we build will last. O que nós construímos vai durar. What we build will outlive us. O que nós construímos vai permanecer. What we build will be solid and O firm. que nós construímos é sólido e firme. Our children will carry the legacy of our Os families. nossos filhos vão carregar o legado da nossa família. They will teach them to their children and their E children's eles children. vão passar para os filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. We decree that our foundation is the Lord, Nós decretamos que a nossa fundação é o Senhor. and we are building on the E Lord. nós edificamos no Senhor. Father, Lord, I pray, Pai, nosso Deus, nós oramos. where there has been bitterness, let the love of God begin to flow. Aonde tem havido amargura, que o amor de Deus comece a inflamar.
Where there has been pain, oh God, let healing begin. E aonde existe dor, que a cura comece. Where there has been failure, let forgiveness come. Amém. Aonde há fracasso, que o perdão chegue. Where we got it wrong, help us to correct it. Aonde nós erramos, ajuda-nos a corrigir. Where we have not done well, help us to do better. Aonde nós não fizemos bem, ajuda-nos a melhorar. What we did out of ignorance, help us to use the knowledge we have today. Aonde nós fizemos com ignorância, ajuda-nos a fazer bem hoje. Let the works of darkness die from our homes. Que as obras das trevas morram na nossa casa. Let the love of God be shed abroad in our families. Que o amor de Deus se espalhe na nossa família. Let Satan lose where our families are concerned. Que Satanás perda no que concerne a nossa família. And let our homes bring you glory. E que os nossos lares tragam glória. Let people glorify your name because of our homes. Amém. Que as pessoas glorifiquem o teu nome por causa dos nossos lares. Thank you, Lord Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Ministering angels, A ministração angelical. we release you into families this Nós afternoon. liberamos-te agora as famílias. Go nesta minister manhã. to families this Vem e afternoon. comece a ministrar Minister nas to them famílias in the nesta manhã. morning. Ministra para Minister os to them in the afternoon. Ministra de manhã, Minister to them in the evening. ministra de noite. Let the presence of God fill homes Que a today. presença de Deus encha os Permanently, lares hoje. permanently, Permanentemente, permanently. permanentemente. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Father. Obrigada, Pai. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós Amen. oramos. Amen. Amém. Come on, let's put our hands together. Vamos aplaudir ao Senhor. Amen. Amém. How many of us were blessed this morning? Quantos de nós foi abençoado essa manhã? Amen. Aleluia. But one more thing we're going to do, Há algo mais que nós vamos fazer. all eyes